Fala, my friend Diogo, tudo certo? Tudo tranquilo, e você? Tudo certinho. Hoje, como vamos falar alguma coisa relacionada a números, só quero, como estatística oficial do canal, quero lembrar que já passamos do 1 milhão de views há algum tempinho e mais de 80% dos views são de pessoas que não têm assinatura do canal. Então, se você está vendo valor nesse conteúdo que você está consumindo da gente, vai lá, assina o nosso canal, coloca um like no vídeo, que você vai poder ser avisado e para a gente também ajuda a poder produzir conteúdo de mais qualidade e saber o que realmente está gerando valor para o público. Se inscrever, Né? clicar no joinha, clicar no sininho para receber as notificações. E Isso aí. aí ajuda o canal e vai ter mais vídeo para vocês vão ser notificados. Gente, quando eu era criança, eu assistia filme americano, aqueles filmes de perseguição, tinha aquele filme Velocidade Máxima com Keanu Reeves e a Sandra Bullock. E eles no ônibus que não tinha freio, que não podia diminuir, senão explodia uma bomba e tal. A câmera filmava o velocímetro do ônibus, do carro e tal, e tava lá 80 por hora. E eu olhava aquilo, gente, que coisa besta. Tipo, meu pai na época tinha um Passatão amarelo, não o Passat, que até saiu de linha esses dias agora, bonito, mas o Passatão quadrado, aquela coisa. E o carro andava 80 por hora, a gente viajava 80 por hora, era o limite da maioria das estradas no Brasil, mas a gente viajava 80 por hora. E eu via aquilo, ônibus a 80 por hora, ou mesmo carros em perseguições implacáveis, 80, 90, 100 por hora. Eu falava, gente, que coisa besta, americano é bobo, tipo, eles acham que isso é rápido. Mas o que eu não sabia na época é que aquele valor não era em quilômetros por hora. Eu não tinha essa noção de que lá nos Estados Unidos não se usava quilômetros por hora. Usava-se milhas por hora. E uma milha é 1,6 quilômetros. Ou seja, 80 milhas por hora, que era o que o ônibus estava ali, é quase 130 quilômetros por hora. Ou seja, um ônibus cheio de gente a 130 por hora é rápido. O cara, quando chegava ali a 120 no velocímetro, isso é quase 200 quilômetros por hora. Então é uma coisa muito rápida que a gente não eu não tinha noção na época, eu achava bobo porque não sabia o que era aquilo. Então hoje nós vamos falar justamente disso, o sistema imperial de medidas, que é um sistema que na verdade oficialmente é usado só nos Estados Unidos, na Libéria e em Mianmar. O resto do Inglaterra mundo, também usa de forma informal, né? exato, eles tentaram, na verdade oficialmente eles não usam mais, mas houve muita Uhum. resistência do povo, principalmente dos mais velhos, em fazer essa troca. Então eles acabaram que a maioria das coisas vem com o sistema métrico e com o sistema imperial junto. Então para o pessoal ir se adaptando. Então esse é o assunto de Trabalheira isso, hoje. cara. Exato, é complicado. Então esse é o assunto de hoje, sistema imperial. O que é o sistema imperial? Que a gente fala assim, é polegadas, milhas, pés, jardas, Onças, onça, jardas. libra, enfim, tudo isso que pra gente às vezes é um pouco difícil a gente ver alguma coisa, pesa tanto, pesa tantas libras, tal, o que é isso, tal. Então vamos dar uma olhada nisso hoje, pode ser? Pode, e assim, até para contar uma historinha de como a percepção afeta a questão da diferença da unidade de medida. Durante um ano eu morei na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Tem que lembrar, Estados Unidos usa o sistema imperial, Canadá usa o sistema métrico. Quando você vai de carro, eu morava lá para cima, perto das cataratas do Niagara. Então, quando você cruzava a fronteira de carro dos Estados Unidos para o Canadá, você estava andando a milhas por hora nos Estados Unidos. Quando você entra na fronteira do Canadá, tem tipo, cara, sem exagero, uns 15 quilômetros de sinais dizendo assim, o negócio no teu visor do carro é em milhas por hora, favor converter para quilômetros por hora. Aqui é 120, não é 120 milhas por hora. Então, assim, essa percepção vem muito da cultura de cada povo. E quando você tem uma barreira física que é mínima, né? Quando você cruza a fronteira, você acaba, a pessoa vai, 120 por hora, eu vou realmente fazer que nem o motorista de ônibus do Keanu Reeves lá e vou dirigir a 120 milhas por hora. Então, a Exato. percepção é importante nessa questão da diferença entre sistema imperial e sistema métrico, né? Inclusive o meu carro, ele tem um botão no volante que altera o velocímetro digital que tem no centro do painel. É um botão, se eu dou OK, ele altera de quilômetros por hora para milhas por hora, que aparece um valor bem mais baixo. Então eu acho até uma coisa que não devia ser tão simples assim de alterar, porque já teve vezes de eu Verdade. bater ali sem querer e tá na estrada, de repente, nossa, eu tô com a sensação que eu tô tão mais rápido do que ele tá mostrando, daí que eu olho embaixo tá pequenininho lá, MPH, que é o milhas por hora. Então é uma coisa até perigosa se a gente não souber o que tá acontecendo. Então, assim, Isso aí. basicamente a gente tem. Vamos separar o sistema métrico do sistema imperial falando de comprimento, volume e massa. Então, em relação a comprimento, gente,
comprimento, que é tamanho, não comprimento, que é oi, tudo bem? Em relação a comprimento, oi? Em relação a comprimento, a gente tem principalmente a polegada, que no inglês é o inch, plural inches, que equivale a 2,54 centímetros. A gente tem o foot, que é o pé, que no plural é o feet, que equivale a 30,48 centímetros. A gente tem as jardas, que é o yards, que equivale a 0,91 metros, e as milhas, que como eu já falei antes, equivale a 1,6 quilômetros. Uma curiosidade interessante é que o inch, que é o polegada, eu lembro que eu ouvi essa história quando eu era criança, tipo, não, esse polegada é porque ele é o tamanho do polegar. Mas isso ele ganhou quando ele foi traduzido para o português só. Porque na verdade o termo inch vem de uma palavra no latim que queria dizer 1/12, ou seja, 12ª parte, algo dividido por 12. Porque a polegada é o tamanho do pé dividido por 12. Então, assim, o pé de quem? Sei lá, o pé do rei que criou isso. Era uma ideia. Lembra que nós estamos falando de séculos e séculos e séculos atrás, quando não existiam instrumentos de precisão, as pessoas não tinham como ter uma trena, uma régua em casa. Então você tinha que ter algum tipo de padronização para medir as coisas. Então usava-se o tamanho do pé, e o pé dividido por 2 era inch, certo? É claro que com o tempo eles perceberam que, opa, essa medida é mais ou menos um dedão. Então assim, vamos usar o dedão para medir isso também. Mas oficialmente a polegada foi definida no século XVIII pelo rei Luís, não sei das quantas, enfim. Eu vou colocar um link na descrição ali com mais informação para isso. Legal. Mas como 3 grãos de cevada colocados lado a lado. O que não aumentava muito a precisão em relação a um dedão, porque grão de cevada também, 3 grãos de cevada secos colocados lado a lado. Então isso é a definição da polegada, ok? A gente fala que a gente não usa essas coisas no Brasil, eu não preciso saber disso. Eric, você consegue lembrar algum exemplo onde a gente usa polegada no Brasil? Polegada não, mas assim, de novo, vai ser muito a questão de se você, principalmente falando em comércio internacional, se você está comprando ou vendendo algum produto que vai ser vendendo algum produto para o mercado exterior ou comprando alguma coisa aqui importada, é vital que você tenha essa noção para poder saber o tamanho correto daquilo que você está comprando, né? Se a gente falar em algum equipamento, por exemplo, ou mesmo em tela de computador, né? Tela Exatamente. em Eu ia falar, polegadas. isso mostra que a gente não ensaiou antes. Normalmente a gente Não. discute uma pauta, mas a gente não ensaia. Porque realmente as telas de computador, eu ia te perguntar exatamente isso agora. Qual é o tamanho da tela do teu celular? É 6 polegadas. Então a gente usa polegadas para isso. Continue, o que mais que você lembra? A tela da TV, as telas Para realmente é um telas, em negócio que a geral, tela de polegada TV, a minha TV é pesa. 42 polegadas, então cada polegada é 2,54 centímetros. A gente usa para alto-falante também. Vou trocar o alto-falante no meu carro, vou comprar um alto-falante 8 polegadas, comprar um alto-falante 5 polegadas, então usa-se para isso. Para cano e construção civil também é bem comum a gente falar em polegadas. Compra um cano de 3 quartos. 3 4 polegadas, ou cano de 1 e 1 quarto, alguma coisa assim. O que inclusive já me leva a outra coisa que eu ia falar mais pra frente. Polegadas não se divide em décimo. Então não é tipo 1,5 polegadas, é 1 e 1 meio. Então por isso que a gente fala, é um cano de 4 oitavos, não, 4 oitavos seria um meio, mas um cano, eles usam de meio, um quarto, um oitavo, um 16 avos, então você nunca fala, tipo, se eu comprei um negócio com 3 polegadas, 25, vai ser 3 e um quarto de polegada. Então isso vai ser importante, depois a gente vai falar, inclusive, os pés não se dividem em, tipo, 3,5 pés, você divide um pé em 12 polegadas, e depois as polegadas em fração de polegada. Parece complicado, mas a gente entende e a gente está aqui para facilitar. Então, assim, esses são os principais, para comprimento: polegada, pé, jarda e quilômetro, certo? Jarda, uma lembrança boa que vem, e hoje em dia o futebol americano está cada vez mais popular aqui no Brasil. Toda a medição do jogo, né, é um jogo de ganho de território, é feito em jardas. E mesmo os narradores aqui no Brasil, eles não convertem para metros. Estão sempre falando em jardas, porque é a marcação no estádio. As jardas Mas, fazem assim, parte do jogo, né? É isso. Então, quando a gente está falando de 0,91, é muito próximo do metro, né? Então, a noção visual é muito próxima.
mas existe sim uma diferença. Exatamente. Dá assim, numa situação em que você ouviu alguém falando, tipo, cara, daqui até lá dá tantas jardas. Você pode raciocinar em termos de metro para facilitar entender na hora. Se não tem uma calculadora para converter e tal, você pode raciocinar em metros, mas não é, 0,90 é alguma coisa. Para massa, nós temos então a libra, que é o pound, mas que apesar de ser pound, ela é abreviada LB, como se fosse libra. Isso eu acho legal também. A gente lê em inglês o LB, opa, libra, mas é pound que se lê. E a onça, que é o ounce, que se abrevia OZ. São os mais comuns. A libra, ela equivale, na verdade, a 0,453. Essa é a única coisa que eu sei de cor. Muito bem, eu fui olhar na minha colinha aqui. Exato, 453 gramas ou 0,453 quilogramas. Eu sei porque na época que eu era magro, eu adorava pegar meu peso em libras, porque eu ficava mais pesado, teoricamente. Ficava mais pesado, exatamente. Então, assim, é muito próximo de meio quilo. Então, isso é uma dica também. Você ouviu falar, tal país importou 50 libras de ouro. Você sabe que isso vai ser mais ou menos 25 quilos. Então, vai dar um pouquinho menos, então vai dar 23 quilos, alguma coisa assim. Ou se você tá vendo um americano falar, ele fala que ele pesa 200 libras. Você sabe que é aproximadamente 100 quilos, um pouquinho menos. Então, você pega e divide as libras pela metade e vai ser um pouquinho menos do que a metade. Então, isso é uma informação importante. E a onça, você sabe, Eric, quanto que é a onça, não? Nunca me dei bem com as onças, cara. Nunca Com se deu bem com as gatos onças. aqui em casa, a gente adora os gatos, mas onça realmente Gato é não uma onça funciona bem. pequenininha. A onça são 28,34 gramas. Gente, assim, não é pra decorar isso, tá? A gente tá passando como curiosidade. Põe no Google, se você colocar, por exemplo, 20 onças para gramas, o Google converte pra você, tá? Então, assim, você não precisa decorar, mas você precisa saber quando você vê escrito em algum lugar o OZ, estamos falando de onças. Se você vê escrito em algum lugar o LB, estamos falando de pounds, libras. No final desse vídeo, nós vamos ensinar vocês a fazer a conversão de tanto altura, tipo, eu tenho 1,80 m, tenho 1,70 m, como é que eu falaria isso em pés e polegadas? E também para fazer de quilos para libras. Sim, a libra também a gente não quebra ela em decimal, normalmente você fala em libras e onças. Então você vai ver o peso em algum lugar. Eu tenho aqui em casa uma balançazinha daquelas de cozinha para medir farinha na hora de fazer o bolo. E ela tem um botãozinho que ela muda de libras para quilogramas. É lógico que a gente usa em quilogramas normalmente, mas se põe ele em libras, ela não me mostra tipo 5,3. Ela mostra 5 espaço 30 e tanto. Que é porque 5 libras, 30 e tantas onças. Então a mesma coisa que as polegadas e os pés. Não são 10 polegadas dentro de um pé, são 12 polegadas dentro de um pé. Então tem que tomar cuidado com essa conversão. Então, se a gente for olhar volume, e você que já viajou para os Estados Unidos, ou depois da pandemia vai acabar viajando, quando você abastece o carro, você abastece a gasolina em galões, você não abastece em litros. E quando a gente fala em galão, ou você vê aquele galão de leite no supermercado, não se compra leite em litros, se compra leite num half gallon ou num negócio gigante mesmo de gallon. Então, um galão é 3,8 litros, né, arredondando. E assim, o uso mais prático que eu realmente lembro dele no dia a dia, que pode afetar quem viaja, é a questão da gasolina mesmo, né? Esse é um negócio que é bem prático. Então, você vai lá, você vai encher o tanque, você viu que vai dar 12. Não são 12 litros que vai durar 100 quilos, não. São 12 galões, 13 galões que estão lá dentro do tanque. Assim como tem a onça para massa, eles têm a onça líquida para volume, como se fosse litros, mililitros e tal. Então, normalmente lá, eles não usam litros, eles usam o gallons, e eles não usam mililitros, eles usam o fluid ounces, que é o FLOZ. Você pode ver a embalagem de vários produtos, às vezes produto até para o Mercosul, que eu nem sei por que vem normalmente em ml e embaixo FLOZ. Então, uma onça líquida, one fluid ounce, é 29,5 mililitros, ok? Uma coisa interessante da gente, antes da gente seguir para a última unidade de volume que a gente quer falar aqui, que é bem legal, é que muitas coisas, a gente falou de algumas coisas que a gente tem no Brasil que a gente usa o sistema imperial, né? Então, falei das polegadas para alto-falante, para roda de carro também. Meu carro vem com a roda de liga leve 17 polegadas, a gente usa polegada também.
A gente usa o tal do BTU para ar-condicionado, que é o British Thermal Unit, Unidade Térmica Essa eu não Britânica. sabia. Pois é, que também ele usa, ele vem de medida, agora eu não lembro exatamente a decomposição dele, mas ele usa medidas imperiais para chegar nesse valor. É, mas mesmo tem muita coisa que a gente tem aqui que vem em gramas ou em mililitros pra gente, mas que a gente pega e tem aquele valor quebrado, aquele valor esquisito, assim, tipo, eu pego uma latinha de cerveja 350 ml, 350 mililitros. Por que que fizeram isso com 350, fizeram com 400 ou com 300? Da onde que vem isso? Porque na verdade 350 ml dá exatamente 12 onças líquidas, 12 fluid ounces. Por que que isso acontece? Porque esse negócio foi projetado provavelmente nos Estados Unidos, a máquina que fabrica a latinha foi fabricada, foi desenhada, projetada e montada nos Estados Unidos, então eles usam uma unidade que lá é redondo para eles, mas que quando chega para cá a gente adapta o valor, mas não vai mudar o tamanho da lata. Aquela latinha palito que o pessoal fala, comprei uma latinha palito de Skol, tem refrigerante também, Coca-Cola, tem aquela latinha palito que é 269 mililitros. E a gente pensa, onde que o cara chegou? Não, vou projetar uma lata que comporta 269 mililitros. A questão é que 269 mililitros dá exatamente 9 onças líquidas. Então, 9 fluid ounces. Então, para eles lá que fizeram a máquina nos Estados Unidos, era um valor redondo, não era uma coisa quebrada com 3 algarismos bagunçados assim. E aí a gente chega naquele latão de 473 mililitros, que é o que aquilo, Eric? De onde vem esse 473 mililitros? Aquele é o famoso pint. E o pint, vamos lá, para quem gosta de cerveja, como eu, e você vai num bar, hoje em dia você acaba, mesmo no Brasil, muitos lugares servem um pint de cerveja, né? Então, isso é aquele copo meio trapezoidal, assim, aquele copo bonito que é bem famoso na Inglaterra e bem famoso nos Estados Unidos, e agora a gente também é bem popular aqui no Brasil, né? Uma curiosidade interessante, ou duas até, que a gente está falando dessas medidas, a maioria tem a variação britânica e a variação americana. A gente está passando a variação americana. Então, o pint de 473 ml é o pint americano. O pint britânico, o britânico bebe mais. O pint deles é 540 e alguma coisa. Enfim. Porque a cerveja é mais leve também. Pode tem ser esse por pequeno isso detalhe. também. Então... Normalmente a cerveja deles é 3 ponto alguma coisa de álcool, 4%. Uhum. Então e qual que é a tradução do pint no Brasil? Por incrível que pareça, a gente não está de sacanagem. Não é brincadeira isso, gente. Não é brincadeira, a tradução é pinto. Pode procurar no dicionário. Não sei se é recomendável você ir no seu bar que você está acostumado e pedir um pinto de cerveja, mas a tradução correta do pint seria isso mesmo. Ou seja, quando você toma um latão de 473 ml, você está tomando um pinto americano de cerveja. Não sou eu que estou dizendo... O pinto britânico é maior. O pinto britânico é um pouco maior, é 540 e tanto. Mas, gente, é sério mesmo, isso é a tradução, não é palavrão, não é nada, é o nome oficial em português da tradução da medida do pint é pinto mesmo, ok? E até por isso que acabou se adotando a palavra em inglês mesmo. A gente usa o pint mesmo, você chega no barzinho e pede um pint. Que é muito tradicional isso nesses pubs irlandeses, essa coisa toda. O pint é o padrão. É aquela caneca que já é essa quantidade certinha, né? Além das coisas de latinha que tem esses valores esdrúxulos, pode reparar, tem muita coisa. De agora em diante vocês vão prestar atenção quando vai no mercado. Eu fico olhando potinho por potinho e vendo todas as medidas esquisitas que vem nas coisas e fazendo essa conversão para onça líquida, libra... E eu vejo que tudo que no Brasil tem um valor quebrado, se você converte para alguma dessas unidades, ele fica certinho. Um dia desse eu estava dirigindo e tinha um caminhão, um guindaste na minha frente, aquele que tem aquele cestinho atrás que vai o funcionário trabalhando ali em cima, e tinha peso máximo 138 quilogramas. O primeiro reflexo foi, de onde que tiraram 138? Aí, opa, dá exatamente 300 libras. Então, provavelmente esse guindaste foi projetado, esse cesto foi projetado para uma empresa americana que pegou, vamos fazer aqui que ela aguente 300 libras, um valor redondo e tal. Veio no Brasil, eles só converteram e puseram a etiqueta lá, peso máximo 138. Tem um potinho de massinha, minha filha estava brincando, um potinho de massinha esses dias. E aí eu peguei o potinho, até tem uma foto. A massinha tem 56,7 gramas de massinha, no décimo da grama. Da grama não. Gente, a grama é mato, relva. O grama é a unidade de medida. Não chega no mercado e me pede 20 gramas que você vai levar um pacote de mato para casa.
Quer dizer, 20 gramas, 20 gramas não tem feminino. Péssimo exemplo. É, 200 gramas, tá correto. 200 gramas é um pacote de mato, certo? Então, é isso cuidado. aí. Então, o pote de massinha tinha 56,7 gramas. Eu pensei, nossa, uma coisa tão exata assim. E eu fui converter, isso dá exatamente 2 onças. Então, provavelmente um potinho também que foi desenvolvido pela Play-Doh, uma empresa americana que faz a massinha. Isso vem para o Brasil e vem no potinho. Eles só fazem a conversão da medida sem alterar nada fisicamente no potinho. Então, tem vários exemplos: frasco de desodorante, frasquinho de molho de pimenta. Você vai vendo, tudo tem uma coisa que tem um quebrado. Se tem alguma coisa vírgula, alguma coisa gramas, com certeza isso vem de onça, ou alguma coisa vírgula, alguma coisa ml, vem de onça fluida, onça líquida, enfim. Então é uma coisa interessante de se prestar atenção. E como fazer essa conversão? Vamos aos finalmente, que o vídeo já está ficando muito longo. Como eu falei antes, tem que cuidar porque você não divide, igual aqui no Brasil. Vou falar, eu tenho 1,75 m, se eu cresci 1 centímetro, 1,76 m, 77, 78, 79, 1,80 m, 1,81 m, 1,82 m. É fácil, porque a gente usa decimal, certo? No inglês não, você tem os pés, então a altura lá a gente fala em pés e polegadas, altura de pessoas. Então você tem os pés e as polegadas, mas você não pode só fazer uma única conta de metros para pés, porque você vai ter pés, vírgula, alguma coisa quebrada, que não pode ser. Então vamos pegar um exemplo aqui, acompanhe na tela. Vamos pensar aqui, uma pessoa com 1,80 m de altura. 1 metro, se eu converter direto para pés, ele vai ser 3,28 pés. Você pode pedir lá no Google, 1 metro em pés, ele vai dar 3,28. Ou seja, 1,80 m, eu vou fazer 1,80 vezes 3,28. Isso vai me dar 5,9 pés. Opa, mas espera aí, então se eu falar para um americano que eu tenho, a minha altura é 5,9 pés, tá certo? Não, não é assim que eles usam, porque esse vírgula 9 não é assim. Eu preciso converter esse vírgula 9 para polegadas. Ou seja, eu tenho 5 pés mais o equivalente a 0,9 pés em polegadas. Se eu sei que um pé tem 12 polegadas, então vou fazer 0,9 vezes 12, isso vai me dar 10,8. Vamos arredondar aqui para 11. Então eu somo isso, eu falo que eu tenho 5 pés e 11 polegadas de altura. Como é que eu pergunto a altura de alguém no inglês? Eric, como você perguntaria a minha altura? How tall are you? Assim como a gente tem o How old are you, para saber a idade de alguém, você não pergunta quantos anos a pessoa tem, você pergunta quão velho você é. Você também não pergunta qual a sua altura, você pergunta quão alto você é. How tall are you? E eu responderia, I am 5 feet 11 inches. Ou simplesmente, I am 5'11". É o mais comum deles Exato. falarem isso, I'm 5'11". Ou I'm 5'10", I'm 5'9". Então, quer dizer, se a pessoa fala isso, I'm 5'6", é porque ela tem 5 pés, 11... O que eu falei antes? I'm 5'6". Ela tem 5 pés, 6 polegadas de altura. Certo? E é tipo, e na tua carteira de motorista lá, uma curiosidade, vai a tua altura. Então, eu sempre sabia a minha altura lá era 5'9", tenho 1,75 m, 1,76 m, agora devo ter encolhido um pouquinho. Então, tu também deve estar na mesma altura aí de 5'9", so we're both 5'9". Yes. Então, assim, você fala só os dois números. Você pode ser bem específico, I am 5 feet 9 inches, or I'm 5'9". Já ao contrário, na verdade, é bem mais simples. Porque se a pessoa... Você perguntou para um americano, por exemplo, How tall are you? E ele respondeu, I'm 5'4". Ou seja, ele tem 5 pés, 4 polegadas. O que eu preciso fazer é converter esses pés para metros e depois converter as polegadas para metros e somar os dois. Porque eles são uma soma um do outro. Então, no caso, o 5'4", o 5 feet 4 inches, os 5 vezes 0,3048, eu estou convertendo os 5 pés em metros. E 4 vezes 0,0254, eu estou convertendo a parte de polegadas para metros também. Somando isso tudo, eu vou ter 1,62 m. Então, se a pessoa falar, oh, I'm 5'4", é que ela tem 1,62 m de altura. Ok? Pro peso, aí sim você pergunta qual é o seu peso. Na verdade, assim, você não pergunta qual é o peso, pergunta quanto você pesa, certo? Não se costuma perguntar em inglês, what's your weight? But how much do you weigh?
Concorda, Eric? Tô falando alguma coisa errada? Não? Então tá bom. Não, absolutamente Qualquer certo. coisa, por favor, me corrija. Mas tome cuidado para quem você pergunta isso, que normalmente eu não pergunto peso para ninguém. Né? Exatamente, não é uma pergunta que você sabe fazendo para qualquer um. O procedimento é o mesmo, gente. A gente não vai fazer para não esticar muito o vídeo, mas é a mesma coisa. Você tem que primeiro converter, vai fazer de quilos para libras e onças. Então primeiro você faz de quilos para libras, daí o que deu de decimal você separa e converte isso para onças. Daí você vai ter em libras e onças. E o contrário também é a mesma ideia do que era o contrário da altura em pés e polegadas para metro. Você vai multiplicar, você vai converter a parte de libras para quilo e a parte de onças para quilo e somar tudo. Certo? Acho que é tranquilo, também isso é fácil de achar no Google. E, gente, põe no Google, não precisa nem fazer uma pergunta. Não precisa nem escrever converter. 100 quilos em... Exato, 100 só colocar quilos 100 quilos em libras. Ele já faz para você bonitinho. Então, assim, não tem muito erro. É bom que você saiba de onde vem essa medida, o que ela significa, mas não tem muito segredo. E a gente hoje em dia sempre tem um celular na mão com a possibilidade de fazer essa conversão e tal. Tem vários programinhas que já fazem essa conversão. Se você, mesmo offline, se você não tiver acesso ao Google onde você tiver, você pode, antes de viajar, instalar um programinha desse no celular. Então acho que não tem grandes dificuldades. Certo? Certo, Eric? Perfeito. Muito interessante esse assunto. Grande tema que o senhor trouxe pra gente hoje. É nosso. E só lembrando, você que curtiu, você que viu o valor nisso, joinha pra gente. Odeio esse termo joinha, mas vai lá e dá o like no vídeo. E não se esqueça de se inscrever para receber as notificações também dos próximos vídeos. Né? Perfeito, gente. Um abraço para todo mundo. Até o próximo. No próximo, antes da gente encerrar, a gente vai aproveitar essa ideia do Pint e o nosso próximo vídeo vai ser sobre vocabulário para bares, para quem trabalha como bartender, para quem trabalha como waiter em algum bar. E meu sorriso. E para quem frequenta como clientes bares também, nós vamos fazer nosso próximo vídeo com vocabulário para bares. A gente já teve um de restaurante básico, a gente vai aprofundar um pouco mais e agora mais específico para bares no próximo vídeo. Não perca. Perfeito. Valeu, Diogo. Abraço. Valeu.